Teleaula Parnamirim. Olá, meus amores, sejam bem-vindos de volta a mais uma teleaula Parnamirim, a mais uma telesala de aula de língua portuguesa, comigo, professora Nara Jusceli, e com vocês, meus queridos alunos do 7º ano. Antes de continuarmos, quero cumprimentar a nossa querida Valquíria. Tudo bom, Valquíria? Sejamos todos muito bem-vindos a esta sala. Nossa querida professora Valquíria está sempre aqui com a gente. E hoje também quero lembrar vocês do nosso QR Code aqui na tela. Não deixem de apontar a câmera do celular para o QR Code e avaliar nossas aulas. Tudo bem, pessoal? Isso, perfeito. Vamos começar então a nossa aula de hoje falando de um assunto que não consta no livro didático de vocês, mas que é importante, que é interessante vocês conhecerem. Qual o assunto? Palavras homônimas e palavras parônimas. Vocês já ouviram falar? Não? Pois vocês vão conhecer hoje. E eu digo, homônima é um nome lindo para colocar numa filha. Olha que nome lindo. Homônima, entre. Homônima, vem almoçar. É lindo e o assunto também é maravilhoso. Mas claro, vamos fazer, como é de praxe, a retomada da nossa aula da semana passada. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vocês se lembram que na semana passada nós falamos de termos integrantes da oração? Lembram que nós falamos do que seriam os complementos verbais dos objetos? Isso. Então aqui, ó, na semana passada nós falamos dos termos integrantes da oração. E nós dissemos que termos integrantes da oração são termos que integram o sentido de certos verbos e de certos nomes que estão na oração. Então, há na oração, algumas vezes, verbos e nomes transitivos, ou seja, não tem sentido completo. Esse termo, esse verbo, esse nome, só vai adquirir sentido com os termos integrantes da oração. Ok? Lembram? Isso. Nós dissemos que esses termos integrantes se dividem em complementos verbais, que a gente chama de objeto, complemento nominal, assim como tem verbo, existe nome transitivo, e esse nome é complementado, o seu sentido, pelo complemento nominal, e existe o agente da voz passiva. Vocês ainda vão ver as vozes verbais e existe a voz passiva, da qual o agente é um termo integrante da oração. Nós dissemos também que os predicativos do sujeito e do objeto são tratados também como termos integrantes da oração. Lembram do predicado nominal e do predicado verbo nominal? Que aparece obrigatoriamente no nominal um predicativo do sujeito e no verbo nominal pode aparecer o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Pronto, esses dois predicativos também são termos integrantes. Aí nós falamos de objeto. O que são objetos? Objetos são, logicamente, termos integrantes da oração. E eles são complementos de verbos, complementos verbais, porque eles complementam o sentido de um verbo transitivo. Lembrem-se sempre, gente, objeto, complemento verbal, objeto, ele só completa sentido de verbo transitivo, que não tem sentido nele mesmo. O verbo, se for intransitivo, não requer objeto, não requer complemento. Tudo bem? Então, esses objetos se dividem em dois tipos, objeto direto e objeto indireto. E em que consta a diferença deles? Objeto direto é aquele que se liga ao verbo transitivo sem ajuda de nenhuma preposição. Ou seja, você avalia o verbo e vai ver que quando você faz essa afirmação aqui, você vai dizer quem, verbo, verbo algo diretamente ou verbo alguém. Então, para você descobrir se o verbo é transitivo direto, porque só ele recebe o objeto direto, você faz isso aqui, verbo algo ou verbo alguém. Quando é que eu tenho um objeto indireto?
quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Objeto indireto é aquele que se liga ao verbo transitivo indireto através de uma preposição. Aí como é que eu avalio? Verbo mais preposição, verbo de, verbo com, verbo para. Um exemplo? Verbo mais preposição, mais algo ou alguém. Por exemplo, acreditar. Quem acredita é o verbo, acredita em é a preposição. Então eu tenho aqui verbo mais em, mais algo ou alguém. Objeto indireto se liga ao verbo transitivo indireto com preposição. Objeto direto se liga ao verbo transitivo direto sem preposição. Isso aqui é tudo uma retomada. Está bem direitinho lá na aula da semana passada. Ok, que eu deixei um exercício nela, na aula anterior. E nós vamos corrigir agora. Na aula passada, eu pedi para vocês identificarem os objetos destacados, aqui de laranja e um de azul, nas orações abaixo. E pedi para que vocês dissessem se eles eram objetos direto ou indireto. Vocês lembram? Isso. Então vamos agora fazer a correção de um exercício que eu sei que já está feito por vocês. Eu vou apenas corrigir. Então vamos lá. Aqui são as mesmas orações. O menino não viu sua pipa no ar. O que está destacado é o objeto direto. Oba, a professora já deu metade do caminho. Eu só vou saber que tipo de objeto é esse. Como é que eu faço? Eu preciso, antes de tudo, gente, descobrir a transitividade do verbo. E qual é o verbo daí? Muito bem, é o verbo ver. Então, o que é que você faz? Você coloca aquela afirmação, quem? Verbo, o verbo é ver. Quem vê, vê algo. Muito bem, vê algo. Que algo foi esse? Sua pipa no ar. Então, é esse procedimento que vocês vão fazer para corrigirem todas as questões e eu vou trazer todas agora. O verbo ver. Quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto. Logo, sua pipa no ar é o algo que foi visto. Então, sua pipa no ar é objeto direto. Na B, as crianças esperam muito amor dos seus pais. Quem espera, espera algo. Muito bem, mas espera algo de alguém. Então, olha o verbo esperar com dois complementos, exigindo dois complementos. Um direto para o algo, um indireto para o alguém. Então, quem espera, espera algo de alguém, é um verbo transitivo direto e indireto. Espera algo. Que algo é esse? Muito amor. Então, muito amor é objeto direto. E espera muito amor de quem? Dos seus pais. Objeto indireto. Estamos todos desejando o fim da Covid. Quem deseja, deseja algo. Verbo transitivo direto. O fim da Covid é o complemento desse verbo transitivo direto, logo, objeto direto. É preciso obedecer às regras de boa convivência. Quem obedece, pessoal, que é o verbo, obedece a algo, obedece a alguém. Olha aí, verbo mais preposição, obedece a algo ou a alguém. Verbo transitivo indireto é o verbo obedecer, por causa da preposição a que acompanha o verbo. Logo, que algo é esse que foi obedecido? As regras de boa convivência. Então, as regras de boa convivência é um objeto indireto que se liga ao verbo através da preposição a, objeto indireto. Não acredite em tudo o que lhe falam. Ora, o verbo é acreditar. Quem acredita, acredita em. Acreditar mais preposição em. Verbo transitivo indireto, por causa do em. Ora, acredita em algo. Qual é o algo em que você não deve acreditar? Em tudo. Olha a preposição em aqui. Objeto indireto. E por fim, é bom estar ao lado de quem nos ama. O verbo aqui, amar, que a gente está avaliando, é o verbo amar. Quem ama, ama
algo, ama alguém. Verbo transitivo direto. Ora, aqui quem é que está sendo amado? É o algo ou é o alguém? É o alguém. Ama-nos. Então, nos é o complemento do verbo amar. Quem ama, ama alguém. Então, aí, nos é o objeto direto, porque não tem preposição. Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Isso. Lembre-se, essa questão de análise sintática, que é isso que nós fizemos com o sujeito e predicado, que nós estamos fazendo com os complementos verbais, essa análise vocês vão fazer ainda por toda a jornada de estudante de vocês, tá bom? E é preciso, porque na hora de uma redação você sabe qual preposição aquele verbo precisa, se aquele verbo precisa de preposição e se aquele verbo é um transitivo ou um intransitivo. Então, é indispensável a gente conhecer isso aí. Ok? Agora vamos partir para a aula de hoje? Pessoal, eu vou começar com vocês aqui com questionamentos. Vamos falar hoje acerca da homonímia e da paronímia? Ou acerca delas? Ou ainda, acerca desses assuntos? Ai, meu Deus, e agora? Nós vamos falar acerca de qual? Como que nós vamos utilizar o acerca? E aqui, os novos eleitos, na semana aqui anterior, terão mandado de 4 anos ou eles terão mandato de 4 anos? Agora, por fim aqui, acho de muito mau gosto com L ou de muito mau gosto com U? As pessoas zombarem umas das outras. E aí, gente? Na hora que vocês vão escrever, quais palavras dessas vocês usam? Porque todas elas existem, todas elas estão corretas. E aí? Quais vocês utilizam? Qual acerca? Qual mandado? Mandado ou mandato? Aí eu me pergunto, e agora? O que fazer na hora de escrever? Isso é comum, gente, na hora da produção de um texto, a gente ficar em dúvida entre a escrita de uma palavra ou de outra, porque as duas existem no dicionário. Tá bom? Então, aí nós vamos falar de homonímia e paronímia. E vamos ver o que é isso, que processos são esses. Homo, está entre aspas, homo exprime ideia de igual, semelhante. Tudo que é homo é igual, tá? Por sua vez, paro dá a ideia de parecido. Então, quando nós falamos em homonímia, nós falamos de alguma coisa igual. Quando nós falamos em paronímia, nós falamos de alguma coisa parecida, mas não igual, tá bom? Homonímia é palavra formada por homo, igual, mais nímia, que deriva de nome. Logo, homonímia significa nome igual. Como, professor? Aqui eu posso dizer o gosto e eu posso dizer eu gosto. Gosto e gosto é igual na maneira de escrever, mas não falamos igual. Aqui, mas, mais ou mais. E aí, qual deles? Isso é igual? O que está igual? Acento com C e acento com 2 S. Existem as duas. Então, aí são palavras que são iguais em alguns aspectos. São palavras homônimas, porque homo significa igual, tá bom? Então, eu coloquei aqui, homonímia é igual a nome igual. E o que é paronímia? É palavra formada por paro, de parecida, e nímia, de nome. Ou seja, significa nome parecido. Absolver ou absorver não é igual, nem na forma de falar, nem na forma de escrever, mas são bastante parecidos. Absolver, inocentar. Absorver, receber. Aprender ou apreender. Opa, parecem muito, mas não são iguais. Então, aqui nós temos palavras parônimas, que elas são nomes parecidos. Homonímia ou homônimas, nomes iguais. Parônimas ou paronímia, nomes parecidos. Tá bom?
Mais uma vez eu volto a lembrar vocês que esse conteúdo não está no livro didático, mas é relevante vocês conhecerem. Ok, gente? Agora vamos falar particularmente de cada um deles. O que seriam as palavras homônimas? Ou seja, o que seriam esses nomes iguais? Palavras homônimas são palavras que apresentam a forma, ou seja, a escrita igual, ou o som, a pronúncia igual, ou ambos iguais. Porém, o significado é diferente. Vocês se lembram de palavras sinônimas? Pronto. As palavras sinônimas são aquelas que têm significados parecidos. Mas as homônimas, elas são palavras iguais na maneira de falar, ou na maneira de escrever, ou nas duas maneiras, de falar e de escrever. Porém, o significado delas sempre é diferente, tá bom? As palavras homônimas se dividem em 3 tipos. Homônimas, homógrafas, eu coloquei grafas de negrito. Homônimas, homógrafas, vocês vão ver que significa grafia escrita. Homônimas, homófonas, vocês sabem por que a gente fala telefone? Porque fone vem de som, vem de fonema, tá bom? Então, palavras homófonas são palavras que têm sons iguais. E nós temos também aquelas homônimas que são perfeitas. Tudo nelas são iguais, som e escrita, menos o significado que sempre será diferente, tá bom? As homônimas homógrafas. Grafais vem de grafia, tá? São as palavras que têm a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita. Vocês escrevem do mesmo jeito, como aquela gosto e gosto. Você escreve da mesma forma. Porém, o significado delas e o som será diferente. Gosto, eu escrevo igual, mas eu falo diferente de gosto. Então, são homônimas, homógrafas, porque se escreve igual, mas se fala diferente. E todas elas com significado diferente. Aí o exemplo, gosto, que é um substantivo, gosto, que é um verbo. O almoço e eu almoço. Eu escrevo da mesma maneira. Homônimas, homógrafas. São iguais na grafia, mas são diferentes na pronúncia, tá bom? Logicamente, são diferentes também no significado. Isso aí vocês não podem esquecer. O que seriam as homônimas? Homófonas. Vem de fone, tá? São as palavras que têm o mesmo som, ou têm a mesma forma de falar, mas a maneira de escrever é diferente. E também, claro, o significado é diferente. Pessoal, quem nunca viu seção, seção e seção? Eu estou falando da mesma maneira, porque elas são homófonas. Seção, seção e seção. Mas os significados são diferentes. Cela com C e cela com S. Também são palavras homófonas. O som é igual, mas veja que uma é escrita com C e a outra é escrita com S. E por fim, nós temos as homônimas perfeitas. Olha que coisa linda, elas são perfeitas. São aquelas palavras que têm a mesma maneira de escrever e a mesma maneira de falar. Elas têm grafia e som iguais. Porém, o significado delas com certeza é diferente. Por exemplo, bateria. Bateria tem significado de bateria de celular, bateria de carro. Lá no passado, bateria, um jogo de panelas, tudo é bateria, na forma de falar e na forma de escrever. Porém, o significado, veja que eu dei 3 significados. Caminho, eu caminho, o caminho. Existe caminho de mesa, para quem entende, é um pano, tipo uma toalha de mesa, só que é só bem estreitinha. É chamada de caminho de mesa, outro significado. Aí tem morro, o verbo morrer, eu morro, né? Deus nos livre.
O verbo morrer tem o morro, aquele que a gente escala, ou algumas pessoas escalam. Aí tem também rio, ou seja, são palavras que se fala e se escreve da mesma maneira, mas tem significados diferentes, ok? Aí eu coloquei uma observação. Essas homônimas perfeitas, fala-se e escreve-se iguais, elas são chamadas de palavras polissêmicas, ou seja, elas têm vários significados. Tudo bem, mas para nós interessa saber que elas são homônimas, homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas. Ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das parônimas. Palavras parônimas são palavras que apresentam a forma, ou seja, a escrita, e o som parecidos, ou então ambos. Som e grafia são parecidos, mas o significado é diferente. Na verdade, a escrita é diferente e o som também é diferente. Só são parecidos, tá bom? Não são iguais. Não existe uma subclassificação de palavras parônimas. Elas são apenas parecidas, mas elas não são iguais em nada. Não existe subtipos. E alguns pares de palavras parônimas que eu trouxe para vocês. Docente, professor, professora Valquíria, docente, discente, aluno. Ou seja, docente e discente podem até parecer, mas não são iguais. Ratificar, retificar. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Não são iguais, tá? Tráfego, trânsito, né? Tráfico, transporte ilegal. Iminente, que está prestes a acontecer. Eminente é uma autoridade. Flagrante, você foi pego no ato, ou alguém foi pego no ato. E fragrante, perfume. Flagrante não se escreve nem se fala igual a fragrante. Aspirar, desejar, expirar, morrer. Despercebido, despercebido passa-se sem ser notado. Desapercebido é uma pessoa desprovida, é uma pessoa descuidada. Então, observem, pessoal, aqui são alguns pares. Se vocês procurarem na internet, vocês verão que tem muitos outros pares de palavras parecidas. Aqui nós temos alguns pares, que se você for ler, se você for falar, você já está vendo que ela não se escreve igual. E na hora que você vai pronunciar, você também vai ver que ela não se pronuncia igual. Por quê? Porque elas são parônimas, porque elas são parecidas. Deu para entender, pessoal? Homo vem de igual. Homônimas, nomes iguais. Ou na grafia, na maneira de escrever, ou na fala, na maneira de pronunciar, no som, ou das duas formas, com significados diferentes. Parônimas são palavras parecidas. Nimas vem de nome, para o parecido. Nomes parecidos. Não são iguais em nada, mas se parecem bastante. Ok? É lógico, né, gente, que eu vou deixar vocês aqui como exercitando, porque nada melhor do que a prática para que a gente fundamente a nossa teoria. Ok? Vou deixar aqui essa atividade para vocês. Olha como a nossa aula foi curtinha, apesar de ser deliciosa esse conteúdo. Aliás, deliciosa essa matéria, delicioso este conteúdo. Foi uma aula curtinha e eu vou deixar aqui para vocês identificarem os pares. Por exemplo, no A, o começo, eu começo. Essas palavras, elas são iguais? Você vai ver se elas são iguais. São, professora? Ok. Elas são iguais em quê? Na maneira de falar ou na maneira de escrever? Na maneira de falar, ok, homófonas. Na maneira de escrever, ok, homógrafas. Nos dois, professoras, ok, perfeito. Não, professor, eu acho que começo e comércio não são iguais em nada, são apenas parecidos. Coloca lá parônimas, tá bom? Lógico, eu não estou dando a resposta, estou só orientando vocês. E aí nós temos cavaleiro, cavalheiro, cheque, cheque, sede, sede, cesto, cesto, comprimento, cumprimento, soar, suar, o desejo, eu desejo. Tá bom, gente?
Então deixo aí com vocês esta nossa aula maravilhosa que mais uma vez aconteceu e que está se encerrando aqui, cheia de orientações, se vocês quiserem procurar na internet e pesquisar. Tudo bem, pessoal? Então, para vocês, uma excelente semana, cheia de Deus, cheia de saúde, cheia de amor. Com muita fé em Deus, estaremos aqui na próxima semana. Então, para todos vocês, um grande beijo e até a próxima semana, se Deus quiser, pessoal. Tchau, 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 Valquíria. Tchau, meninos. Até a próxima aula, se Deus quiser.